o texto que a gente vai ler. Ela é até curiosa, e a gente vai, não é debater, mas vamos refletir um pouco sobre uma coisa que Jesus falou, e que a gente precisa ter clareza nisso. Acharam Mateus 7? Quem achou, diga amém. O versículo é o 21 até o 23. Diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito sério, né, pessoal? Podemos ler de novo? Vamos lá novamente? 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pronto. Irmãos, a partir do texto que a gente leu, o Senhor Jesus faz um alerta muito sério. Muito. Ele diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quantos em tantas igrejas, Brasil e mundo afora, estão dizendo Senhor, Senhor, no sentido de invocá-lo, no sentido de prestar louvores a Ele, pedir socorro e etc. Quantos, Brasil e mundo afora, em todas as eras e épocas, estão dizendo Senhor, Senhor. Mas Ele faz o alerta: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí Ele diz: naquele dia, muitos virão e vão me dizer assim, isso Jesus falando, e é o que vai acontecer. Muitos virão e me dirão assim: Senhor, mas no teu nome nós não curamos enfermos? Nós não profetizamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios? No teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nós não fizemos muitas maravilhas? Aí Ele disse assim: e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim. Tem outra tradução que diz, aliás, um outro texto que diz: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então vamos fazer uma associação aqui. Preste atenção nisso. Não deixe teu pensamento ir para outro lugar não, fica aqui. Preste atenção nisso. Ó, o pessoal que vai chegar para Jesus, muitos vão dizer assim, ó: nós profetizamos, ou seja, pregamos a palavra. E aí, esse pregar a palavra eu coloco no sentido de pregar para a igreja como pastor, evangelizar no trabalho de evangelização, falar de Jesus no dia a dia, etc. Nós não pregamos a tua palavra? Nós não expulsamos demônios? Expulsar demônios é uma coisa boa, gente. Você está libertando uma pessoa de um demônio, de uma opressão maligna. Nós não fizemos muitas maravilhas. Em outro texto diz, nós nos ressuscitamos até mortos. Aí eu pergunto para você que está aqui:
Há algum problema, irmãos, em pregar a palavra de Deus? Alô? Há algum problema? Há algum problema em expulsar demônios? Há algum problema em ressuscitar mortos? Não há nenhum problema com isso. Mas por que que esse pessoal, escute, por que que esse pessoal disse, vão dizer, né? Nós fizemos isso e Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Quer dizer que é iniquidade pregar a palavra? Quer dizer que é iniquidade expulsar demônios? Quer dizer que é iniquidade você ressuscitar mortos, fazer maravilhas usando o nome de Jesus? Então por que que ele disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, se o que esse pessoal fazia era isso? Pregar a palavra, expulsar demônios, ressuscitar mortos, profetizar e etc. Por quê? Vou explicar para você por quê. O problema não é o que nós estamos fazendo, mas no que estamos nos tornando. Vou repetir para você: o problema não é o que estamos fazendo, mas por que estamos fazendo. No que estamos nos tornando. Vamos alongar esse discurso de Jesus aqui. Vocês profetizaram, pregaram minha palavra, vocês expulsaram demônios, libertaram pessoas de demônios, vocês curaram outras no meu nome, vocês ressuscitaram até mortos, fizeram maravilhas, mas a questão não era o que vocês estavam fazendo, era por que vocês estavam fazendo e no que vocês estavam se tornando. Esse era o problema. Porque tais pessoas, e nós temos que tomar cuidado para não sermos uma destas, ou estar nessa lista, tais pessoas, pessoal, elas receberam o dom, receberam o chamado de Deus, receberam o talento do Senhor, de repente até começaram humildes, coração submisso, limpo, com a melhor das boas intenções, mas aí o tempo foi passando e vai passando, e aí o coração dessas pessoas aqui, que vão se encontrar nessa situação, nesse contexto, o coração dessas pessoas foi se exaltando, foi se envaidecendo, foi ficando orgulhoso, arrogante, cheio de si, a ponto dessas pessoas não é imaginarem, mas é quererem trazer a glória de tudo isso para si e não para Deus. E Deus, Ele analisa as intenções do nosso coração. Então esses que fizeram todos esses atos bíblicos, de pregar a palavra, de expulsar demônios, de curar enfermos, ressuscitar mortos, ganhar almas para Jesus. Estes aqui que praticaram esses atos bíblicos, eles se tornaram ou se tornarão em quê? Porque, mais uma vez, o problema não é o que nós estamos fazendo, mas é o que estamos nos tornando. Aí eu coloco uma segunda frase para você guardar isso aqui, ó. Deus se interessa muito mais em que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Deus se interessa mais em que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus se interessa mais em que eu estou me tornando do que naquilo que eu estou fazendo. Em outras palavras, vocês pregaram, profetizaram,
expulsaram demônios, ressuscitaram até mortos, fizeram maravilhas, tudo em meu nome, mas vocês se tornaram iníquos. Não foi o que vocês fizeram, mas foi por que vocês fizeram. Qual a intenção? O que vocês deixaram nascer no coração de vocês, por trás do poder, por trás da autoridade, por trás dos dons que eu dei para vocês. Vocês se envaideceram, ficaram orgulhosos, arrogantes, presunçosos. Então Deus, irmãos, Ele se interessa muito mais naquilo que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Não que você tenha que deixar de fazer. Nós temos que continuar cumprindo o ID de Jesus, fazendo a obra de Deus incansavelmente. Eu na minha esfera, você na sua, mas nós temos que prestar atenção no que nós estamos nos tornando. Se dentro de tudo aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus, o nosso coração, ele continua puro, ele continua limpo, sem vaidade, sem arrogância. Como é que está o nosso coração? No que você está se tornando? Aí eu quero mostrar para você um texto que está lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Deus se interessa mais em que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Lucas 10, localize o versículo 17. Dez, 17. Acharam? Diz assim, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Para por aí. Lembra do evangelismo bem famoso, organizado por Jesus, dos 70 discípulos? 2 em 2, 35 grupos. Meu irmão, muita gente foi alcançada naquele evangelismo. Quando eles voltaram empolgados. Senhor, olha, no teu nome, até os demônios se nos submetem, nos obedecem. Eles ficaram impressionados com aquilo, porque eles nunca tinham visto e nem vivido aquela situação de demônios obedecerem a um ser humano comum. E agora eles estavam na autoridade do nome de Jesus, felizes por aquilo. Versículo seguinte, 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora leia comigo 20. 1, 2, 3. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos. Você está vendo? Vocês não têm que se alegrar porque os demônios, eles se submetem a vocês. Porque os demônios obedecem a vocês. De maneira nenhuma. Vocês não têm que se alegrar por causa disso. Vocês têm que se alegrar antes, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Porque se o nome de vocês for riscado do livro da vida, Apocalipse fala sobre isso. Se o nome de vocês for riscado do livro da vida, não adianta você estar expulsando demônios aqui, fazendo qualquer coisa. Porque naquele dia eu vou dizer: eu não conheço vocês, porque vocês praticam iniquidade. Mas Senhor, é iniquidade expulsar demônio, curar enfermo, ressuscitar mortos? Não, mas é por que vocês fazem. A intenção que nasceu no coração por detrás disso. A arrogância, a vaidade que surgiu dentro de vocês. Então se alegre antes, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Que palavra que Jesus deu para eles, irmãos. Aquilo ia servir, sabe para quê?
para em qualquer situação em que eles estivessem entre eles, e um se envaidecesse, ficasse orgulhoso, olha, eu expulsei um demônio, e tem gente que usa isso como propaganda, como poderio, sei lá o quê, olha, eu expulsei um demônio. O outro ia dizer assim, tu lembra do que Jesus falou naquele dia? Lembra? Que a gente não tem que se alegrar por causa disso? Que a gente tem que se alegrar, porque o nosso nome está escrito nos céus. Porque Deus se interessa mais em que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Nós temos que nos tornar pessoas preciosas para Deus. Homens e mulheres de Deus de verdade. Quantos vão ser surpreendidos, pessoal, naquele dia? Repito, quantos vão ser surpreendidos naqueles dias? Homens e mulheres de Deus que deixaram a vaidade entrar no coração. Aquela coisa, sabe, que a pessoa está acima de tudo e de todos. E de repente um desconhecido que viveu a vida cristã toda no anonimato, tomar lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e aqueles que tinham seus nomes escritos no livro da vida, mas foram riscados, sendo lançados fora. Jesus falou sobre isso. Um romano veio pedir ajuda para ele. E Jesus disse apenas uma palavra e o servo dele foi curado. E Jesus ficou impressionado com a fé daquele romano, porque ele não era judeu, era um gentil. E Jesus, impressionado com a fé daquele romano, disse: nunca vi tanta fé em Israel. No meio do meu povo, da minha gente, eu nunca vi tanta fé como esse romano. Nunca vi. E ele aproveitou a ocasião para avisar um povo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou aproveitar essa ocasião para dizer uma coisa para vocês. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, porque eles pensavam que lugar à mesa com os patriarcas era só para os judeus. Gentil era o resto. Eram nada, eram desprezados por Deus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas muitos filhos do reino serão lançados fora. Por quê? Porque Deus se interessa muito mais em que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Você compreendeu isso? Você entendeu isso, pessoal? Deus se interessa muito mais em que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Você pode expulsar 50 demônios, irmãos. Para Deus isso não significa nada, porque não é você, é o nome de Jesus. Você pode curar 200 enfermos. Você pode ressuscitar até mortos para Deus. Você acha que milagre impressiona Deus, irmãos? O milagre impressiona as pessoas. O milagre impressiona outro semelhante a mim, a você. Deus, isso não é nada. Para Deus isso não é nada. Mas só que envaidece, orgulha, ensoberbece as pessoas. Aí ele disse: alegre-se antes, porque o nome de você está lá. Deus está interessado e preocupado em que você está se tornando a cada dia. Alegre-se antes, porque o teu nome está escrito nos céus. Por que é tão importante eu focar naquilo que eu estou me tornando? Guarde isso que eu vou te falar. Aquilo que você está se tornando vai determinar o seu destino. Vou repetir. Aquilo que você está se tornando é o que vai determinar o seu destino. Abre sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Aquilo que você está se tornando é o que vai determinar o seu destino. Antigo Testamento agora.
Eu gosto de pedir para repetir, você já sabe, é uma coisa minha, para fixar mais, né? Então, por favor, vamos repetir. Aquilo que eu estou me tornando vai determinar o meu destino. Você para analisar que não é aquilo que você está fazendo. É aquilo que você está se tornando. Dentro do que você está fazendo. Mas é aquilo que você se torna que vai determinar. Rapaz, se expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos, determinasse o meu destino, poxa vida. Então, quanto mais demônios eu expulsar, se o outro expulsou 10, eu expulsei 70, então eu estou mais perto de Jeová lá na eternidade do que qualquer outro. Esse aí não ressuscitou, esse ressuscitou só um morto, eu ressuscitei 5. É aquilo que você está se tornando que vai determinar o seu destino. Olha o que diz Isaías capítulo 5, Deus ele fala uma parábola, e aí dentro dessa parábola que Deus fala, Deus ele faz uma comparação com o povo dele. Então preste atenção na parábola, versículo 1 em diante. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Isso é uma parábola que Deus está aplicando. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Para por aí, está vendo aí a parábola? Meu amado tem uma vinha, e ele cuidou bem direitinho dela, cercou, limpou das pedras, plantou de excelentes vides, colocou uma torre, construiu um lagar. Ele fez todo o investimento na vinha. Escute isso. E ele esperava que desse uvas boas. Mas deu o quê? Todo o investimento que ele fez na vinha, ele esperava que elas se tornassem... como é que se diz quando a gente fala que é boa para alimento? Tem uma palavrinha que eu esqueci, me fugiu aqui. Comestíveis. Mas não estavam nessa condição. Elas deram uvas bravas. Aí olha o que Deus fala, 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Está vendo o que Deus fala? Escute isso. Ele diz, agora vocês, moradores de Jerusalém. Só que hoje Deus diria assim, agora vocês, moradores de Juazeiro do Norte. Agora vocês, moradores do Brasil. Julguem entre mim e vocês. Porque vocês são a minha vinha. Vocês são a minha plantação. 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Pelo amor de Deus, para por aí, põe o dedinho para você não se perder aí. Está vendo, irmãos? Deus diz assim, o que mais que eu podia ter feito por vocês, Jerusalém, que eu não tenha feito? Deus está dizendo assim, tudo o que eu podia fazer, eu fiz por vocês. E muito mais de nós, irmãos, que estamos na era da graça. Muito mais de nós. Deus deu Jesus para morrer em nosso lugar. Deus nos deu batismo nas águas. Deus nos deu o Espírito Santo para sermos guiados, lembrados, consolados e cheios do seu poder. Deus nos deu a palavra toda mastigada. Deus nos deu os dons, talentos, habilidades, recursos para a gente ser uma bênção para Ele. Todo o investimento que Ele podia fazer, Ele fez na nossa vida. Aí Ele diz assim para eles naquela época, e para nós muito mais. O que eu podia fazer que eu não fiz por vocês? Continuando, onde a gente parou com o dedinho. E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Deus está dizendo, olha no que vocês se tornaram. Você viu aí? Olha no que vocês se tornaram. Irmãos,
Deus está preocupado e interessado no que você está se tornando. Os anos de fé estão se passando. No que você está se tornando? Num homem de Deus excelente, numa mulher de Deus excelente? Num cristão de excelência? Ou será que você está se tornando uvas bravas? Não, mas o que eu estou fazendo cobre aquilo que eu estou me tornando. De jeito nenhum, irmãos. O que eu estou fazendo para Deus cobre aquilo que eu estou me tornando. Eu estou ganhando almas, eu estou fazendo isso, eu estou devolvendo meu dízimo, eu participo da ceia. O que você está fazendo não encobre o que você está se tornando. Não encobre. Eles expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram maravilhas, e Jesus disse: vocês são iníquos, vocês praticam a iniquidade. Porque não tinha a ver com o que eles estavam fazendo, mas com o que eles estavam se tornando. Tem a ver com o que você está se tornando. Versículo de número 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nelas sarças e espinheiros. E darei ordens às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Pelo amor de Deus. Você está vendo aí? Deus está dizendo: agora eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer com a minha vinha. Pastor, e Deus pode fazer isso com uma pessoa? Deus pode fazer isso com um povo? Pode. Ele pode derrubar a parede da proteção. Ele diz: eu não vou mais regar, eu não vou mais cuidar da minha vinha, eu não vou mais zelar por ela, eu vou tirar a sua sebe para que ela sirva de pasto, eu vou derrubar a parede para que ela seja pisada. Ele diz: eu vou dar ordem às nuvens, para que não derrame mais chuva sobre ela. Tudo isso é espiritual, é Deus tirar a presença, é Deus deixar de investir numa pessoa, é Deus deixar de proteger, para que ela seja pisada, humilhada, exposta ao ridículo. Eu vou dar ordem às nuvens para que não derrame mais água sobre ela. É faltar a presença nas nossas vidas. Deus pode fazer isso com um ser humano, com uma pessoa? Pode. E Deus faz. Por isso que a gente tem que ter esse temor e nos preocupar, irmãos. Em que eu estou me tornando? Diante de todo o investimento que Deus tem feito na minha vida, a oportunidade que Ele me deu de receber Cristo como Salvador e conhecer o seu amor. Porque às vezes nós pensamos assim, eu aceitei Jesus como Salvador, tudo bem, é uma linguagem evangélica, protestante, etc. Mas não é você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. Eu dei uma oportunidade para Deus. Não, foi Ele que deu uma oportunidade para mim, para você. Investiu na nossa vida. Mas em que nós temos nos tornado? Esses aqui que vão comparecer diante de Cristo vão ficar surpresos, pessoal. Mas Senhor, eu imaginei que se eu estou expulsando demônios, se eu estou ressuscitando mortos, é porque eu estou cheio do teu poder. Sim, você está cheio do meu poder, porque eu te chamei. Eu investi em você. Eu te dei dons e os meus dons e chamados são irrevogáveis. Mas você se tornou um iníquo. Porque Deus se interessa mais em que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Você não pode deixar de fazer. Mas nós temos que nos preocupar em que nós estamos nos tornando para Deus. E para a gente caminhar para o final, vai lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Isso me faz lembrar de Saul. Você lembra de Saul, o primeiro rei de Israel? Lembra, gente? E tem uma passagem lá em Samuel que fala quando Saul foi escolhido e ele se juntou a uns homens que estavam orando, ele começou a receber orientações ali para a sua vida.
ministerial, vamos dizer assim. E ele se juntou a uns homens que estavam profetizando, e o texto bíblico é bem claro, que diz assim, que ele foi transformado em um novo homem. Você imagina, irmãos, o marco que foi, escuta bem isso, o marco que foi na vida de Saul, ele se tornar o primeiro rei de Israel. Saul, ele inaugurou uma era em uma nação. Camarada, eu fui escolhido o primeiro rei de Israel. Essa nação nunca teve um rei. Deus me escolheu para ser o primeiro rei. Então, o Saul foi um cara que ele inaugurou uma era em uma nação. E não era qualquer nação. Era a nação mais importante do mundo. Imagina isso. Então ele tinha motivos o suficiente para se envaidecer. Dentre tantos e tantos, Deus me escolheu e me pôs aqui. Tudo bem, ele foi transformado em um novo homem. Começou bem, pessoal. Começou bem. Mas o tempo foi passando. E de repente, o ciclo de Saul começa a se completar e ele começa a ouvir dizer que o novo rei de Israel era um tal de Davi, um menino. Ele começa a ouvir canções de que Davi matou 10 milhares e Saul, ele próprio, só matou milhares. Ele começa a ficar com inveja. Ele começa a ficar irritado com aquilo, tipo, isso aqui é meu, ninguém me tira daqui. E a Bíblia diz que ele começa a perseguir Davi, a ponto de querer tirar-lhe a própria vida. Um cara que começou com um coração puro, inaugurou uma era de reinado, de monarquia em Israel, agora o coração dele está completamente estranho a Deus. Olhe no que ele se tornou. Há pessoas que começam bem, irmãos, mas no decorrer da sua caminhada vão se tornando pior para Deus. Vão se tornando estranhos para Deus. Já não se importa mais com coisas que antes se importavam. Antes a pessoa tinha aquele cuidado, não posso mentir. Mente agora como se fosse comer feijão e arroz com farinha. Se importava em não falar palavrão, agora... Já vi crente que fala. Não se importava em beber, não se importava em outras coisas, agora não estão nem mais aí. Nós temos que prestar atenção no que nós estamos nos tornando. Aquilo que Saul se tornou não tirou ele de imediato do trono, ainda durou muito tempo. Mas o julgamento um dia viria, pessoal. O julgamento um dia virá para nós. Deus se interessa no que você está se tornando. Quem você é hoje para Cristo, para Jesus. Do dia que você começou na sua caminhada cristã, até o dia de hoje. Quem eu sou, quem você é. No que você está se tornando. Olha o que diz Apocalipse 21. Esse aqui é um texto muito, muito, muito lindo e importante na palavra de Deus. Porque aqui João, nesse versículo que a gente vai ler, nesses versículos que a gente vai ler, João está falando sobre a cidade santa. A cidade que um dia nós vamos morar. Você vai morar nessa cidade um dia? Glória a Deus. Diz assim, versículo 23. E a cidade não necessita de sol. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eita glória! Viu aí, pessoal?
A cidade, João está narrando, ele viu antes da gente. E Deus disse, escreve aí para esse povo saber como é que é aqui. E pegar gosto. Hein? A cidade não necessita de sol nem de lua. A gente precisa aqui, não precisa? Para determinar os dias e as horas, e as semanas, e os meses, e os anos, e os tempos. A gente precisa. Está anoitecendo, você sabe que é hora de terminar a sua rotina do dia. É hora de começar a se ajeitar para o dia seguinte. Chega tal horário do dia, é hora de dormir. Pois lá não vai ter sol, nem vai ter lua. Porque ele disse assim, ó, a glória do Senhor é que ilumina a cidade e o Cordeiro Jesus é a sua lâmpada. 24. E as nações andarão à sua luz. E os reis trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Viu aí? Pastor, como é que a gente vai dormir se não vai ter noite? Irmão, dormir é para esse corpo velho de carne e osso que a gente tem, irmão. Esse corpo mortal, não é? Ai, estou cansado. Ai, estou com sono. Isso é para esse corpo mortal que a gente tem. Lá não vai ter noite. As portas da cidade não se fecharão. Você tem que fechar as portas da tua casa, por questão de segurança. Lá as portas da cidade não vão se fechar. Versículo de número 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você viu aí? Nessa cidade não vai entrar aquilo que contamina, que cometa abominação e mentira. Você vê que Deus cita algumas coisas, e especialmente Deus cita aquilo que deu início à desgraça da humanidade. Toda a desgraça da humanidade começou pelo quê? Por uma mentira. O diabo mentiu para a mulher e mentiu para o homem, e estamos aqui hoje. Então Deus cita algo que foi o que deu início à desgraça da humanidade. A mentira. Não minta. É só mentirinha. Nessa cidade não vai entrar o que comete a abominação, o que contamina e o que fala mentira. Mas somente os que estão com os seus nomes inscritos no livro da vida. Pastor, me diga uma coisa. O meu nome pode ser riscado do livro da vida, porque nós não somos predestinados, não, pastor? Uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra predestinado significa criado com um destino. Você foi criado por Deus com um destino, céu. Mas não significa que você vá para lá. Você não foi criado para ir para o inferno, você foi criado com um destino, céu. Tem um texto em Apocalipse, não lembro, mas fala sobre a possibilidade de Deus riscar o nosso nome aqui, ó. Se riscar o nosso nome do livro da vida. É muito sério isso. E o que é que pode levar Deus a riscar o meu nome se o meu nome estava lá escrito? Depende daquilo que eu estou me tornando. A possibilidade que pode levar Deus a riscar o meu nome no livro da vida depende daquilo que eu estou me tornando. Porque Deus se interessa muito mais o que você está se tornando do que naquilo que você está fazendo. Irmãos, essa cidade está aguardando a gente. Você quer ir para lá? É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita.
É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Tem alguém que quer ir para lá? Glória a Deus. Então preste atenção no que você está se tornando. Para a gente encerrando, vamos voltar lá onde a gente começou? Mateus 7. Mateus 7. Alguém lendo isso aqui, e de repente sendo um neófito, um novo convertido, ou uma pessoa que nem novo convertido é, ela lê isso aqui, ela pode pensar, meu Deus, quer dizer que é iniquidade expulsar demônios? Profetizar? Fazer maravilhas? Não, não é iniquidade isso. Não é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos nos tornando. Você entendeu? Ficou claro para vocês, pessoal? Ficou claro isso? Vamos lá, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, eles vão chegar cheios de garantias, né, pessoal? Imagina isso. Vão chegar cheios de garantias. Senhor, está aqui a prova, expulsei demônio, curei enfermo. Aparta de mim, maldito. Você pratica iniquidade. Eu conheço os bastidores da tua vida. Eu conheço os bastidores da tua vida. Se for no meu caso, vou falar de mim, que a gente tem que puxar para o nosso lado também, né? As pessoas te conhecem no púlpito. Deus falando para mim, Vitor, pregador, pastor. As pessoas te conhecem no púlpito. Mas eu te conheço nos bastidores. Eu te conheço no escritório, eu te conheço na tua casa, com a tua família. Isso para mim. As pessoas te conhecem em público, mas eu te conheço no privado. Isso é para você também, para qualquer outro. As pessoas te conhecem na igreja, mas eu te conheço no teu dia a dia. Nas tuas recâmaras. Então não é iniquidade expulsar demônios, curar enfermos. Temos que fazer isso, é obra de Deus. Mas Deus se interessa naquilo que estamos nos tornando. Vamos nos tornar o melhor para Deus. Vasos de honra, porque o céu nos espera. Amém? Fique de pé e que nós possamos ter um coração limpo, ter uma mente limpa, um espírito renovado diante do Senhor, porque ansiamos pela eternidade.